Para você ver, mostra séries especiais de reportagens exibidas no seu jornal na TVT. Você pode mandar sua opinião ou sugestão de pauta para o nosso site tvt.org.br. Nosso assunto hoje é a dura realidade dos moradores de rua. Só na cidade de São Paulo, mais de 12 mil pessoas vivem em situação de rua. Por incrível que pareça, depois de muito tempo vivendo assim, é difícil voltar e se adaptar à rotina de uma casa, com regras, horários. Para ajudar essa população, nasceu o projeto A Casa Acolhe a Rua. Com uma contribuição mensal de R$ 50, os usuários têm direito a equipamentos básicos como banheiro, lavanderia, cozinha com fogão e geladeira. E o mais importante é o que esta infraestrutura oferece, a recuperação da autoestima e da dignidade. Na maior cidade do Brasil, a imensidão, a diversidade, a desigualdade. Prédios, trânsito, avenidas, gente que vai e que vem. Pessoas com lugar certo para voltar. Uma casa, um lar, uma família. Outros fazem das esquinas a sua casa, do cachorro, sua família e da cidade, o seu lar. Infelizmente, a presença de pessoas vivendo em situação de rua ainda faz parte do cenário das grandes cidades. Em São Paulo, mais de 12 mil pessoas vivem nas ruas, em albergues ou em abrigos. O que nós vamos conhecer agora é a Casa Acolhe a Rua, um programa de moradia provisória que atende pessoas em situação de rua que já possuem alguma alternativa de renda. Você vai nos apresentar a sua casa? Vou. Na verdade, é o espaço que eu convivo, né? Bom, esse é um dos quartos. Ricardo é design gráfico. A dependência do crack, do álcool, o levou a morar nas ruas. Agora, ele tenta um recomeço. Eu falo muito que isso aqui é um espaço para você se preparar para ter uma vida plena na sociedade. Por quê? Acontece que na rua você vem de uma pseudo-liberdade, né? Onde você não tem regras, você não tem valores. E quando você entra para um espaço desse, você começa a adquirir novamente esses valores. Organização, tempo, espaço, lidar com as pessoas novamente. A primeira pesquisa nacional sobre pessoas em situação de rua, de 2008, feita em 48 municípios e 23 capitais, nas cidades com mais de 300 mil habitantes, registrou que a maior parte da população de rua tem entre 20 e 55 anos. Há mais homens, mas vem aumentando o número de mulheres. A maioria tem ensino fundamental incompleto. Cerca de 70% trabalham. 15% pedem dinheiro para sobreviver. O que leva uma pessoa a ir para a rua? São perdas sucessivas. Perda de laços, de pertencer a um determinado grupo, perda de sanidade, perda afetiva. Então você vai encontrando em cada pessoa que está na rua uma situação. Sérgio Ricardo Trinca, 44 anos, mais da metade atrás das grades. Foi preso com 18. Quando saiu, não encontrou mais a família e não tinha para onde ir. A rua foi a única opção. Sérgio descobriu aqui fora um novo mundo e se incluir nele passou a ser um grande desafio. E eu estou 1 ano e meio buscando e não consigo. Há quase 1 ano, Sérgio vive na Casa Acolhe a Rua. Para quem saiu do albergue e veio para cá, isso daqui é um sonho realizado, né? Tem geladeira, tem fogão, tem tudo aqui. Os gastos coletivos, que são coisas de uso comum, os produtos de limpeza, gás para eles cozinharem, a gente que vai custear esse gasto. Os gastos pessoais, cada um vai arcar com o seu. Na cidade de São Paulo, existem 55 albergues municipais. Programas de república, como a Casa Acolhe a Rua, disponibilizam menos de 100 vagas. No entanto, as regras, os horários, o grande número de pessoas alojadas em um único lugar fazem com que a maior parte das pessoas que vivem em situação de rua prefiram dormir na rua mesmo. Acho que o grande desafio é resgatar a humanidade deles. A vida de quem está na rua é desumana.
porque a rua não é um lugar para viver, não é um bom lugar para viver. Não é impressionante saber que sobram vagas naquele projeto e muitas pessoas preferem continuar vivendo nas ruas? Eu já entrevistei muitos moradores de rua, homens, mulheres, crianças, e não tem como não se impressionar com a precariedade das condições em que eles vivem. Para você ver como essa é uma questão complexa, uma questão social que não pode ser encarada como um caso de polícia. E quando um morador de rua fica doente? Nós sabemos que o SUS é aberto para todos os cidadãos brasileiros. Mas quem não tem endereço fixo não consegue nem se cadastrar nas unidades de saúde. Uma solução adotada em vários municípios é levar agentes de saúde até essa população. Só falta ele ver o resultado com a doutora. Está aguardado. Já veio o resultado, deu negativo. José Ilmar Xavier de Andrade e José Carlos dos Santos são agentes de saúde. Os dois caminham todos os dias pela cidade para atender pessoas em situação de rua. E eles sabem muito bem o que é isso. Eu particularmente, em alguns casos, falar com sinceridade, é como se passasse um filme na minha vida. O grande diferencial desse programa é isso, porque nós já sentimos na pele e nós estamos dispostos a ajudar. Porque no passado, não muito distante, nós fomos ajudados ou fomos rejeitados também, né? Tem as duas mãos. Na cidade de São Paulo, existem só 130 agentes de saúde do programa Agente na Rua. E na rua estão mais de 13 mil pessoas. O grande avanço da saúde foi esse, né? A própria estratégia de saúde da família especial de rua, ela veio do grito dos excluídos. Então foi da reivindicação da população de rua. Não foi uma coisa que veio de cima para baixo. Eles pediram que eles queriam estar entrando na unidade básica de saúde e ter os mesmos direitos que as outras pessoas. Você já precisou de um atendimento em algum momento que você estava em situação de rua e gostaria que chegasse alguém para te auxiliar? Isso foi... Com certeza precisei ir no local, na cidade que eu estava, não encontrei esse apoio, esse atendimento, né, por falta de endereço. Eu não tinha um comprovante de endereço e o posto de saúde me dispensou porque só poderia ser atendido ali se eu tivesse um comprovante de endereço. Como não tinha comprovante de endereço, porque o morador que está numa situação de rua ou morando na rua, ele vai ter endereço onde? O endereço dele é a rua. O maior problema deles na questão de saúde? Qual o maior frequente? agravo da saúde de rua é a saúde mental, é bem preocupante, né? A questão de álcool e drogas também pega muito, né? E dificulta bastante o trabalho desses agentes e da equipe. Antes de vir os agentes de saúde, vocês iam até o posto? Aqui não. Independente de eu ser agente de saúde e eles serem pacientes, são como se fossem meus amigos. São realmente, independente disso, né? A gente se envolve. Porque a gente está contínuo, é um trabalho contínuo. Nós estamos vivendo a cultura do individualismo e de um subjetivismo muito exacerbado. Então, muitas famílias não têm paciência de lidar com pessoas mais difíceis. Pessoas que têm problemas, que têm esquizofrenia, ou que estão sofrendo de alguma psicopatia, ou de um sofrimento mental. Essa pessoa acaba sendo expelida do seu grupo social, do seu grupo familiar, e acaba encontrando na rua o seu único lugar. Muitas vezes não está doente, mas já falando para mim, pô, cara, obrigado pela atenção que você me dá, né? Tem um pouco de atenção também, porque isso faz parte também. Como nós vivemos isso, né? A gente já passou por esse período, então a gente tem que usar estratégia diferente, sim, né? Mas o principal de tudo isso que a gente tem que usar é o amor, né? O amor ao próximo.
mais que a gente leia ou estude, só quem já viveu na rua é que entende mesmo do assunto. Por isso, em 2010, o Ministério da Saúde realizou em Brasília uma oficina com representantes dos moradores de rua para discutir como eles podem aproveitar melhor o Sistema Único de Saúde. E o Anderson Miranda, que nós vimos no começo do programa e que faz parte do Movimento Nacional da População de Rua, acha muito positiva a formação das lideranças. Ele considera que é mais eficiente ser abordado por um ex-morador de rua do que por uma assistente social, para você ver. Até que ponto a informação é importante para o morador de rua? Será que eles têm acesso à educação? É o que nós vamos saber depois do intervalo. Até já!